E o Bitcoin segue andando de lado nesse dia, na região dos 28.180 dólares. Não tivemos aí grandes novidades em termos de movimentação, o mercado não fez nada de novo em termos de gráfico, mas tivemos aí alguns dados macroeconômicos que podem impactar o mercado de criptomoedas nos próximos dias. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like para dar aquela força e comente aí embaixo se você tiver alguma observação, alguma opinião sobre o que eu vou estar falando aqui. Beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, Bitcoin subindo em torno de 3% hoje, né, chegando a bater acima aí dos 28 mil dólares, chegando a bater inclusive ali perto dos 29 mil dólares hoje. Bitcoin, na minha opinião, ele está testando aí um nível de resistência muito importante, tá, que é aquela região ali dos, vamos ver aqui, a região dos 30 mil dólares, né, 29 mil dólares. Não sei se vocês se lembram, provavelmente muitas pessoas entraram aqui depois no mercado, tá, mas a região ali dos 30 mil dólares, galera, é um nível de resistência não só psicológico, mas um nível de suporte e resistência extremamente importante para o mercado de criptomoedas. O Bitcoin, em alguns momentos em que ele caiu lá em 2021, essa região dos 30 mil dólares, ela foi uma região de suporte muito forte, ela impediu que ele continuasse caindo, tá? Então, essa região é extremamente importante. Em 2021, o Bitcoin passou de maio, da metade de maio, até meados de agosto, nessa região dos 30 mil dólares, essa região segurando o Bitcoin, tá? E em 2022, quando o mercado de criptomoedas começou o processo ali de correção, o Bitcoin se segurou ali por quase um mês, tá? 4 semanas nessa região ali dos 30 mil dólares. Então a gente vê que essa região é extremamente importante, a região que foi suporte em momentos muito decisivos aí na história do Bitcoin, e o Bitcoin está retestando essa região agora, tá? E galera, eu vejo aqui o Bitcoin em uma região de resistência. Uma região de resistência muito, mas muito forte, tá? Ele pode romper, afinal a gente sabe que o CZ, o CEO da Binance, ele está injetando uma gigantesca quantidade de dinheiro aí no mercado, está tentando fazer pump no mercado, ele está tentando fazer o Bitcoin subir, está tentando reanimar o Bitcoin, né? Uma vez que tem saído muito dinheiro do mercado, mas não adianta, galera. Graficamente estamos numa das resistências mais importantes da história do Bitcoin. Eu acho, na minha opinião, essa resistência dos 30 mil dólares só perde para o topo histórico, tá? Em termos de ser uma resistência feroz, uma resistência difícil de passar. E agora o Bitcoin está testando esse ponto. E, galera, algo que, na minha opinião, faz sentido nessa região, tá? Não estou recomendando ninguém a fazer, só estou compartilhando o que eu estou fazendo, o que eu acho que faz sentido, é uma operação de short, tá? E não é short no modo cassino, como muitas pessoas acham, sem stop, não, tá? Eu, inclusive, comecei a montar uma operação hoje, daqui a pouco eu vou falar dessa operação, mas o que está acontecendo com o mercado hoje, galera? Por que o mercado de criptomoedas hoje está tão louco, né? Ele do nada subiu ali de manhã, ele estava caindo até uma certa hora, ali por volta das 9, 10 horas da manhã, depois do nada ele subiu ali, a partir das 11 horas da manhã, quando abriu o mercado americano, chegando a bater quase mais de 5% de valorização ali no dia, depois devolveu uma parte, agora está na casa dos 3% de valorização. A gente vê aqui nitidamente que essa região ali dos 28.700 dólares, ela 28 mil, vamos colocar um pouco mais para baixo aqui, tá? A região ali dos 28.500 dólares virou uma região de resistência bem feroz aí no curto prazo. O Bitcoin não está conseguindo passar dela e ele testou essa região 2 vezes hoje, ali por volta do meio-dia, caiu depois que testou. Ali por volta das 4 horas da tarde ele foi lá de novo, caiu de novo agora. Então a gente vê que é uma resistência bem feroz. Se ele vai passar ou não, não sei, tá? Vai depender se o CZ vai continuar aí tentando fazer o mercado subir. Uma coisa que eu sei que, na minha opinião, é muito significativo, é que essa região é um nível de resistência extremamente importante, e a gente tem que lembrar, galera, que a gente está vendo o Bitcoin conviver com o nível de taxa de juros global mais alto desde que o Bitcoin existe, tá? O Bitcoin nunca conviveu com isso. E outra coisa que na minha visão também está bem estranha, galera, que mesmo com essa taxa de juros nesse nível, problemas de liquidez no mundo, inclusive o mercado de criptomoedas sofrendo muitos saques, a gente está tendo aí o Bitcoin subindo por 3 meses seguidos, galera. A gente vê que em janeiro o Bitcoin subiu ali 40%. Fevereiro ele subiu um pouquinho, mas subiu também.
Março, até agora o mês ainda não acabou, né? Mas aparentemente deve fechar com uma valorização também, agora está com mais de 20%. Então o que a gente está vendo aqui é o Bitcoin fazendo uma sequência de subidas de 3 meses seguidos que a gente não vê desde o início de 2021, tá? A última vez que a gente viu uma sequência de tantos meses aí de subida foi lá em 2021, ali no início de 2021, janeiro, fevereiro e março, o Bitcoin subiu, né? Então, assim, na minha visão, isso é um sinal de perigo, tá? Até porque, galera, a gente tem que lembrar que o Fear and Greed Index, ele tá no nível Fear and Greed Index, tá? Vamos ver aqui. Fear and Greed Index, o índice de medo aí do mercado de criptomoedas, ele tá num dos níveis mais altos aí dos últimos tempos, tá? Ele tá indicando ambição. O mercado está ganancioso, o mercado está vendo essa subida aqui, está achando que, muitas pessoas estão achando que elas vão conseguir ficar ricas agora com o Bitcoin, tá? Esse é um pensamento, na minha visão, é perigoso, principalmente para o Bitcoin numa região de resistência. Ah, Tainan, mas você está falando que vai cair desde os 15 mil, né? Isso que o pessoal fala. E, gente, eu não estou falando que vai cair, tá? Pelo contrário, eu só estou mostrando para vocês os dados macroeconômicos. A gente está com inflação muito alta, a gente está com a taxa de juros recorde lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Isso está sugando liquidez dos mercados e uma hora isso pode bater, tá? E, galera, uma coisa que vocês precisam lembrar, tá? Ano passado, a gente teve algo similar ao que está ocorrendo agora. Se a gente voltar aqui lá para março de 2022, né, no auge do bear market, depois de que iniciou o conflito na Ucrânia, com várias incertezas ao redor do mundo, Fed começando a subir os juros, o mercado subiu, galera. Bitcoin disparou, ele saiu da região dos 37 e foi para a região dos 48. Tá, quando a Rússia iniciou o conflito lá, Bitcoin saiu da região dos 37 e foi para a região dos 45 em 3 dias, galera. 3 dias. No dia 28 de fevereiro, né, o Bitcoin subiu quase 15%, galera. Quase 15%, isso aqui depois de a Rússia iniciar o conflito, tá? E em fevereiro de 2022, a mesma coisa, o mercado subindo, com o Fed ali falando que ia subir juros, e o mercado numa euforia danada, várias pessoas falando que não, agora acabou o bear market, esse ano não vai ter bear market, que agora entraram vários institucionais nas criptomoedas, vários argumentos malucos, e agora não está sendo diferente, tá? A gente está vendo aí o mercado subindo 3 meses seguidos, com indicadores de medo mostrando que o mercado ele está em ambição, tá? Nos últimos dias aí ele estava mais, hoje caiu, porque esse dado aqui está refletindo o que fechou ontem, tá? No dia da reunião do Fed, que o Bitcoin caiu, mas hoje ele deve fechar ali de novo, por volta dos 60, 62, em ambição, galera. O mercado está ganancioso, o mercado ele não está num nível de ganância extremo, como se estivesse num topo, mas ele está demonstrando ganância. A gente vê isso não só pelo movimento aí do Bitcoin, mas também pelos indicadores de sentimento. Esse indicador aqui, ele mede, uma das fontes desse indicador para compilar esses dados são as pesquisas das pessoas nas redes sociais. Tá? E a gente vê aqui que as pesquisas, opiniões, elas estão aí bem de pessoas acreditando na alta, né? Então, assim, eu não consigo ver sentido, tá? Hoje a gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos importantes. Inclusive, galera, a subida do Bitcoin, muita gente está achando que hoje o Bitcoin subiu sozinho, né? Mas quando a gente vai lá para as bolsas americanas, a gente vê que o SP500 hoje, ele fez um movimento aí similar, tá? O SP500 ali por volta das 10 horas da manhã, olha aqui, SP500 subindo, né? Subindo forte ali, 10 e 11 horas da manhã. O Bitcoin fez exatamente a mesma coisa, tá? A gente vê aqui que 10 e 11 horas da manhã foram os horários ali em que o Bitcoin, 10, 11 horas da manhã, meio-dia, os horários que o Bitcoin estava subindo. Tá? Então, na verdade, a gente está tendo o Bitcoin sim acompanhando bolsas americanas, acompanhando os outros mercados. E a gente está tendo, inclusive, uma coisa que na minha visão é bizarra, tá? Ontem o Fed, Jerome Powell, falou, nós não vamos cortar juros esse ano. O mercado está esperando que o Fed vai cortar juros esse ano. Tá? Antes dessa reunião, o mercado estava esperando até que o Fed iria cortar juros ontem. Tinha gente até falando isso. Ou esperando que ele não desse um aumento de juros. Ele falou, gente, tem nada disso, tá? O problema bancário a gente sabe que é sério, mas a gente vai continuar subindo, vai ter essa alta de 0,25 e na próxima reunião vai ter mais uma alta de 0,25. Ou seja, continua as coisas do mesmo jeito que ele falou
ele está mantendo a palavra, mas o mercado ele insiste em apostar contra o Fed. Tá? Isso, na minha visão, é algo perigoso, é algo ruim. Tá? O mercado está aí 3 meses apostando contra o Fed, os dados de inflação vindo ruins, e hoje a gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos dos Estados Unidos que mostram que licenças de construção civil aumentaram um pouco acima aí da expectativa. Pedidos iniciais para seguro-desemprego, galera. Na minha visão, esse dado é o dado um dos mais importantes, porque ele vai dar uma dica de como deve vir o próximo payroll, tá? E o que a gente teve aqui, galera? A gente teve aí 191 novos pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos. O mercado estava esperando 197 mil, ou seja, menos pessoas recorrendo ao seguro-desemprego, mostrando o mercado de trabalho apertado. O anterior, para vocês terem uma ideia, veio 192, ou seja, isso aqui diminuiu. Tá? Se o da semana passada veio 192 e o dessa semana veio 191 mil a menos, isso aqui mostra que o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos ele não tá para brincadeira, tá? Ele não tá cedendo. E a gente tem que lembrar que no meio dessa confusão toda, na semana passada, o Fed ele devolveu uma parte do dinheiro que ele tinha tirado ali em função da redução do balanço. Tá? Ou seja, isso atrapalha o combate à inflação, galera. Ah, mas ele não está colocando dinheiro diretamente na economia para estimular como ele fez em 2020. Concordo plenamente. Tá? Mas é mais dinheiro no sistema. É mais liquidez. E eu, inclusive, acho que é por isso que o SP500 ele não está conseguindo cair, galera. A gente está com o SP500 aqui nessa casa dos 4 mil pontos aí, desde maio de 2022. Já tem quase um ano que o SP500, as bolsas americanas, não conseguem ir abaixo dessa região aqui dos 4 mil. Tá? Ele vai um pouco, mas ele acaba voltando para cima. Porque tem muita liquidez no sistema e o Fed, em vez de tirar, ele acabou tendo que colocar. Não vou julgar se está certo ou se está errado, mas para evitar um problema bancário que poderia afetar inclusive o ecossistema das criptomoedas, a USDC Coin, muita gente deve lembrar do que aconteceu nos últimos dias. Se o Fed não ajudasse a USDC Coin, ela provavelmente iria colapsar. Várias empresas ligadas ao banco que quebrou lá, o Silicon Valley Bank, iriam colapsar, ia ser um problema assim, em cadeia para o mundo inteiro, e o Fed evitou, tá? Então, assim, eu não sei julgar se isso está certo ou se está errado, uma coisa é fato, é mais dinheiro no sistema, isso atrapalha o combate à inflação, e na minha visão é por isso que o SP500 aí não consegue cair, tá? E talvez nem o Bitcoin, e os ativos ao redor do mundo não conseguem corrigir, porque tem muita liquidez, muito dinheiro foi criado em 2020, e a maior parte desse dinheiro não foi retirado de circulação. O Fed tentou retirar esse dinheiro, mas quando ele começou a tirar, começou a dar problema nos bancos. A mesma coisa que aconteceu lá em 2018, final de 2018, 2019, que inclusive foi um momento ali de bear market do Bitcoin. Tá? O auge do último bear market foi nessa época. E o que a gente estava tendo aqui, galera? Era mais ou menos o que a gente está tendo hoje. Só que assim, dadas as proporções, né? O Fed ele estava tentando reduzir o balanço, tá? E aí, não foi só o Bitcoin que caiu nessa época, galera. SP500 caiu, tudo caiu, o sistema bancário começou a ficar tenso e o Fed teve que desistir. Só que aqui tinha uma diferença. A inflação aqui nessa época ela era menos de 2%. Tá? Então o Fed ele podia parar, ele podia abaixar os juros, ele podia fazer essas coisas. Agora, aqui nesse momento que a gente está vivendo, a inflação ela está na casa aí dos 6% lá nos Estados Unidos. 6%, galera. Vocês têm noção do que é isso? 6% é surreal para uma moeda tão forte como o dólar. É surreal para um país igual os Estados Unidos que não está acostumado a ter níveis de inflação tão altos. Tá? Se a gente olhar aqui, os Estados Unidos está com inflação no nível do Brasil. A Europa está com inflação de mais de 8%. Galera, a inflação na Europa ela está mais alta do que no Brasil. Olhem que loucura. Tá? Que loucura, que mundo que a gente está vivendo. Então, assim, ele precisa controlar essa inflação e, na minha visão, já que ele teve que injetar esse dinheiro de volta no sistema, ele deve deixar os juros aí altos por um bom tempo e isso vai bater no mercado cripto uma hora, galera. Não adianta, tá? Não adianta, isso bateu. Muita gente duvidava quando eu falava. Eu comecei a falar dessa questão da redução do balanço, dessa questão do aumento de juros, bem antes de acontecer, quando o Fed começou a discutir isso, tá? Que lá em novembro de 2021, o mercado, o Fed estava falando que até novembro ele falava que a inflação era transitória. E aí, quando ele mudou o discurso, o mercado inverteu, o mercado começou a preocupar. Ele começou a subir os juros aqui em maio, galera. Em maio de 2022, em março, me desculpa, ele começou a subir os juros, tá? Mas só dele falar aqui,
o mercado já começou a cair. Tem muita gente que não falava disso nessa época, eu já estava falando desde aquela época. E quando eu falava nisso, nossa, mas tinha gente que me hateava. Da mesma forma, quando eu falo hoje, enquanto essa inflação não estiver sob controle, não dá para acreditar que o mercado ele vai fazer um movimento muito consistente, tá? A gente tem a possibilidade do CZ manipular e tal, mas até que ponto que o CZ consegue manter o mercado subindo com dinheiro saindo do mercado? Essa é uma questão que eu levanto, tá? Porque os últimos dados aí de on-chain que mostram fluxo do mercado estão mostrando que tem mais dinheiro saindo do mercado de criptomoedas que entrando. Tá? O mercado está ficando com menos liquidez. O que a gente está vendo aqui é um movimento de fortalecimento do Bitcoin, até porque a gente está tendo problema aí com várias stablecoins. A gente vê o gráfico da dominância do Bitcoin subindo forte nos últimos dias, mostrando que o Bitcoin está se tornando de novo o ativo. Daqui a pouco ele vai estar com mais de 50%, mais da metade de todo o valor do mercado de criptomoedas, fazendo com que as altcoins percam cada vez mais valor, percam cada vez mais liquidez. Tá? Então, eu vejo o cenário perigoso. E aí as pessoas falam, Tainan, você está falando isso aí? Agora mudou, né? Antes o pessoal falava isso porque eu era cavaleiro do apocalipse. Agora que já aconteceu muita coisa, eles não podem falar isso. Mas eles falam, você está falando isso aí porque você é pessimista e porque você perdeu o dinheiro na FTX e você não pode comprar agora, ou porque você não está comprado, porque você não pegou essa alta. E aí eu repito o que eu falei ontem, galera. Bitcoin não vai deixar a maioria das pessoas ricas, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, Bitcoin já tem um market cap grande. Para o Bitcoin fazer um movimento aí de 10, 20, 30 vezes, teria que acontecer algo surreal aí em termos de market cap. Bitcoin teria que ficar com um market cap ali maior do que o ouro para ele ir para $1 milhão, tá? Para fazer um movimento que realmente deixasse muita gente rica. Então, assim, eu não vejo sentido. Eu acho que são as altcoins que vão ter o potencial de mudar muitas pessoas de patamar de vida, né? Eu lembro a BNB, ela saiu, por exemplo, da região ali dos $20, foi para a região ali chegou a bater $600, né? Então, assim, eu lembro de vários movimentos. Galera, eu falo por mim e pelas pessoas que eu conheço. Onde eu mais ganhei dinheiro no último bull market foi com altcoins, tá? Não foi com Bitcoin. Altcoins que eu comprei, como por exemplo a SXP, né? A SWIP. Se vocês voltarem os vídeos antigos aqui do canal, vocês vão até achar, galera. Eu falava dela lá na época, tá? Ela subiu, peguei essa alta. Outras altcoins também. Então, são altcoins que têm o potencial de fazer uma movimentação grande ali no momento de bull market. Não agora, tá? Então, eu não estou preocupado em pegar qualquer altinha do Bitcoin, pegar movimentos pequenos, me arriscar excessivamente, porque isso aí para mim, na minha visão, é cassino, tá? E hoje eu iniciei aí uma posição de trade no Bitcoin que eu comentei lá na área de comunidades do canal, né? E os haters estão ficando loucos lá, estão xingando, enfim, tá tendo um hater, agora um monte de gente tá achando ruim eu compartilhar essas opiniões, né? Se as pessoas acharem que eu não devo compartilhar, eu paro, tá? Mas enfim, compartilhando minha operação não é dica de investimento, tá? Apenas mostrando aqui o que eu estou fazendo. Hoje de manhã, por volta aí das 9h10 da manhã, eu comecei a montar uma posição de trade, posição short no Bitcoin. Minha primeira entrada ficou em 27.720, tá? Minha segunda entrada está lá em $30 mil, pegou só a minha primeira entrada hoje de manhã, não pegou minha primeira entrada. Bitcoin agora está acima da minha primeira entrada. Meu stop vai ficar em 30.500. 3.500, né, gente? Me desculpem, tá? Tá tarde aqui já estou cansado, me desculpem, tá? Mas meu stop fica em 30.500 e meu alvo 1 tá lá em 26.550, alvo 2 em 24.000 e alvo 3 em 20.000. Vou explicar para vocês aqui o racional dessa operação, tá? Bem, não sei se vocês perceberam aqui o Bitcoin nos últimos dias fazendo esses movimentos confusos, ele está na região de resistência, como eu comentei no início do vídeo. Tá? E o fato dele estar na região de resistência dá aí um certo, vamos dizer assim, um certo respaldo para fazer uma operação de short. Só que eu não vou entrar com tudo de uma vez, né? Afinal, eu sei que esse mercado ele não é um mercado muito amigável. Então, eu entrei com um pouco aqui na região dos 27.720, tá? Deixei outra entrada lá em 30 mil, tá? Por que 30 mil? Né? 30 mil, galera, é um ponto onde muitas pessoas devem colocar o stop, tá? Então, o mercado ele pode fazer uma armadilha. Se ele chegar ali em cima, ele deve fazer uma armadilha de ir e voltar
para pegar o stop desse pessoal, tá? Então, ali eu faço uma outra entrada, eu não deixo para colocar meu stop ali. Meu stop está em 30.500, um pouco acima, porque se ele começar a andar aqui acima dos 30 mil, se ele for muito longe aqui, ele deve ir lá nos 31, 32, aí não compensa mais para mim ficar comprado. Aí ele vai estar rompendo um nível importantíssimo de resistência e rompendo um nível importantíssimo de resistência, como eu estou mostrando aqui, aí já não vale a pena eu ficar arriscando contra a tendência, né? Vai que o mercado ele continua subindo, subindo, subindo. Então, é basicamente isso, galera. E se bater meu alvo 1, que, como eu comentei, vai ficar lá em 26.550, né? 26.550, que acontece? Ele bater no meu alvo 1, eu desço meu stop para o preço de entrada, e se não tiver pego a minha segunda ordem, eu cancelo ela, tá? É uma forma de tentar proteger a operação. Meu alvo 2, como eu comentei aqui, ele vai ficar lá em 24 mil dólares, tá? Por que 24 mil dólares, Tainan? 24 mil dólares... sim, 24 mil dólares. Quase falando em inglês aqui, pessoal. Foi mal, tá? Enfim, 24 mil dólares, porque essa região aqui a gente vê que foi um topo, tá? Se ela foi um topo, ela foi resistência. Se ela for resistência, ela pode virar suporte. Então, o Bitcoin, se ele voltar aqui, é bom realizar um pouco, porque ele pode acabar não indo. Aí, meu alvo final dessa operação, galera, ele fica lá em 20 mil dólares, tá? Não, mas por que 20 mil dólares? Tá? Se a gente botar aqui no gráfico, a gente vê que a região dos 20 mil dólares, ela foi uma região aí de suporte e resistência em vários momentos decisivos aí para o Bitcoin, né? Se ela for uma região de suporte e resistência, se ele bater lá, eu tenho que realizar, galera. Não adianta. Se eu ficar segurando, eu corro o risco de deixar a oportunidade de fazer lucro, tá? Então, esse é meu plano de operação. Estou apenas compartilhando com vocês, mostrando aqui o que eu estou fazendo, tá? E muita gente falou, foi estopado, né? Porque hoje o mercado deu uma subida ali durante o dia, só que o pessoal não entendeu que a minha primeira entrada foi em 27.720, minha segunda tá lá em 30 mil, nem pegou, meu stop tá em 30.500. Então, por enquanto, não fui estopado, as coisas seguem aí andando, tá? Vou aguardar, o mercado é uma máquina de transferência de renda dos impacientes para os pacientes. Acredito que devemos ter paciência e não estou recomendando, galera. A gente tem que lembrar que isso aqui é risco, tá? Eu tenho meu método de gerenciamento de risco, eu tenho meu método de fazer as operações e, tendo novidades, eu compartilho aqui com vocês, beleza? No mais, desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!